na sala de treino, onde estão fazendo seus exercícios e treinamentos. Aí o Iru pergunta: "Você está tão preocupado com aquele velho? Você não ia para outra unidade?" O Ichikawa responde que ele precisa ficar mais forte, muito mais forte, para que da próxima vez ele possa proteger seu senpai, ao invés de ser ele quem tenha que ser protegido. Ele está falando sobre o Kaiju, é claro. Aí o Iru pergunta se ele realmente acha que o velho vai voltar, e o Ichikawa responde com confiança: "Sim, eu acredito. E quando ele voltar, não quero estar fraco como antes." O Iru então também começa a se dedicar mais ao treinamento dele. Logo, os líderes da unidade aparecem e dizem que hoje é o dia em que finalmente será decidido o que vai acontecer com o Kaiju. Eles também estão bastante tensos com a situação. Enquanto isso, a Mina foi chamada para o quartel-general. Lá, Shinomiya está avaliando o Kaiju e que ela terá que esperar. Quando ela vai se sentar, é informada de que ela foi chamada apenas para observação e que não há lugar para ela. Então, ela deve esperar em pé. Agora, você deve se lembrar que o Kaiju havia perdido o controle e estava em um estado completamente fora de controle. Ele atacou o general Shinomiya de maneira extremamente violenta e até começou a destruir seu próprio corpo. O Shinomiya percebe que se subestimar o Kaiju, nem que seja por um segundo, vai acabar morrendo. Então, começa uma luta muito intensa entre os dois. Akiko tenta mais uma vez parar o Kaiju, e a cena é bastante parecida com o que vimos no último episódio. Não adianta ela falar nada, porque ele está fora de controle. O Shinomiya usa a técnica de combate número 2, estilo do esquadrão, que envolve ondas sonoras supersônicas. Quando o Kaiju número 8 é atingido, o núcleo dele desaparece. Aí descobrimos que ele havia criado uma cópia do seu corpo a partir de seu próprio núcleo e agora estava indo atrás do Shinomiya. A luta entre os dois se intensifica e o abrigo começa a ser destruído. Os especialistas informam que esse abrigo pode aguentar danos de até nível 10, mas já perderam a segunda camada, o que significa que os danos são grandes demais. A luta entre o Kaiju número 8 e o Kaiju número 2 está acontecendo ali. E é claro que estamos vendo a destruição em tempo real. Os observadores comentam que, até aquele momento, Shinomiya poderia ter derrotado o Kaiju enquanto ele estava em sua forma humana. Parece que ele está testando algo, como se estivesse testando a força do Kaiju. Ao ouvir isso, Akiko fica surpresa, porque foi ela quem sugeriu que o Shinomiya fosse mais gentil com o Kaiju. Por isso, eu acho que Shinomiya ainda não está usando todo o seu potencial. Agora, vemos uma cena com o Ika que diz: "Eu entrei para a força de defesa para salvar vidas, mas foi o Kaiju número 8 quem me salvou." Os dois continuam conversando, e isso tudo faz sentido dentro da narrativa. Agora, voltamos para a luta entre Shinomiya e o Kaiju. O que vemos é que a resistência do Kaiju começa a crescer, aumentando muito mais do que a do Isao. O Kafka, por dentro, está sendo completamente consumido pela situação. Sua forma humana não tem mais controle, mas ele ainda está agindo como um hospedeiro para o Kaiju. Nesse ponto, o Kaiju se torna extremamente overpower e quase mata o Isao. Mesmo vendo Akiko assistindo tudo, o Kafka pensa que não pode matar o pai dela na frente dela, o que tornaria tudo muito errado. Apesar disso, o Kaiju continua a atacar o Isao. Akiko, vendo isso, começa a chorar, e tudo o que ela consegue fazer é lembrar das memórias de Kafka, mas o ódio também começa a surgir nela. Ainda assim, ela acredita nele e diz: "Você não pode perder para um Kaiju idiota." O Kafka, por sua vez, faz o máximo que pode para se libertar dessa situação, e vemos um Kaiju dentro dele devorando-o. Lembranças começam a voltar para o Kafka, como aquelas de quando ele sempre falhava nos exames e não conseguia atender às expectativas das pessoas, especialmente nos momentos mais cruciais. O Shinomiya, por dentro, começa a pensar que a esperança que ele tinha no Kafka está se dissipando. Neste momento, vemos o Kafka começando a afundar na água, como se estivesse prestes a morrer. A animação mostra ele submerso, parecendo perder toda a esperança. Mas então a Mina aparece e agarra a mão dele. O Kafka se lembra do que Mina disse: "Eu sempre vou esperar por você." Finalmente, no momento em que o Kaiju estava prestes a destruir o Isao, o Kafka recupera o controle de seu corpo e danifica seu próprio núcleo com sua própria mão. Ele diz: "Eu não sou o Kaiju número 8, eu sou Kafka Hibino." Depois disso, ele desmaia. Nesse momento, um cara chamado Naromi aparece. Ele fica surpreso com o que está acontecendo, dizendo que nunca viu algo assim antes. O Kaiju estava prestes a derrotar o Shinomiya, mas agora o Kafka, em sua forma humana, estava desmaiado. Ele traz um enorme dispositivo de arma e então diz:
Nunca vi um idiota tão grande quanto esse. O kaiju quase acabou com tudo e o Shinomiya estava ali, sem saber o que fazer. O Isao então acalma a situação e Naromi diz: estamos mandando um sinal para o backup, mas você ignorou completamente. Naromi fica frustrado e diz: por que você não fez isso antes? Agora, olha o que você fez. Ele ainda pede para retirarem as armas e levarem Kafka imediatamente para os médicos. Agora, vemos uma cena na sala de reuniões. Como esperado, Shinomiya completou sua avaliação e agora é hora de Mina Ashiro, a comandante, revelar o que ela pensa sobre Kafka Hibino. De acordo com os relatórios, Mina já conhecia Kafka, então ela diz: sim, eu conheço ele, mas desde que começou o treinamento até agora, ela tem algo importante para dizer sobre ele. Ela nunca recebeu nenhum tratamento especial. Basicamente, o que eles estão dizendo é que já tomaram a decisão e as palavras da Mina não vão mudar a opinião deles. Nesse momento, Mina só pode se justificar, explicando tudo o que sabe sobre Kafka. Ela fala sobre como ele ajudou várias vezes durante missões, salvando muitas vidas. Mesmo que as pessoas pensem que ele tenha trapaceado nos exames e treinamentos, Mina defende que, em termos de sabedoria, ele é muito mais capaz do que os outros recrutas. Quando ele chegou, sua habilidade de combate era 0, mas mesmo assim, ele não desistiu e continuou avançando. Podemos admitir que, apesar de ter se transformado em um kaiju, o Kafka, que eu conheço, ainda tem algo de humano dentro de si. Mina se lembra do momento quando a Meiko, a gata de sua comandante, morreu, e Kafka esteve ao lado dela, segurando sua mão enquanto ambos choravam. Um momento realmente triste. Mina lembra disso e diz: a pessoa mais humana entre nós é Kafka. Eu tenho certeza de que ele ainda tem um coração. Mas, ao ouvir isso, todos na sala ficam irritados. Como é possível que um kaiju tenha um coração? De qualquer forma, Shinomiya acaba dispensando Mina e manda ela voltar para seu posto. A reunião continua, e eles já tomaram uma decisão. Kafka deve ser eliminado, ou seja, morto. Agora, vemos uma cena com Kafka, que está pensando consigo mesmo. Ele sempre odiou a si mesmo, sentindo que nunca fez nada por ninguém. Ele havia prometido a si mesmo que ensinaria uma lição aos kaiju, especialmente por causa do sofrimento que o kaiju causou a Mina. Quando Kafka descobriu que estava se tornando completamente um kaiju, ele aceitou que, se fosse morrer, morreria como humano, não como um monstro. Então, quando ele desperta, percebe que está em uma cama de hospital. Isso significa que ele sobreviveu. Ao seu lado está Shinomiya. Kafka diz: se eu ainda estou vivo, isso significa que vocês aceitaram que eu sou humano e que posso continuar como oficial da Força de Defesa, certo? Shinomiya responde: se tivesse um coração humano no seu peito, você já teria morrido. Mas de qualquer forma, o que a cúpula decidiu sobre você é o seguinte: deixe-me te contar. Eles acreditam que você é um kaiju. Se você é uma ameaça ou não, eles decidirão mais tarde. Mas por enquanto, muitos ainda estão contra você. Basicamente, foi isso que Shinomiya disse. O kaiju número 8 vai lutar por nós. Não vamos matá-lo e transformar ele em arma. Agora, você deve saber. Os kaijus numerados podem ser mortos e usados para criar armas. Como Shinomiya ainda usa a arma do kaiju número 2. Shinomiya tem plena confiança em Kafka, acreditando que ele pode ser útil à humanidade e ajudar nas missões. Quando o kaiju número 6 apareceu, causou grande destruição, resultando na morte de quase 200 oficiais e 3 capitães. Isso faz sentido, né? Eles precisam de uma arma como Kafka. Então, Shinomiya diz a Kafka que ele terá que provar seu valor. Kafka entende que estão deixando ele vivo para usar como arma na guerra, mas ele responde que ainda se vê como um oficial da Força de Defesa e vai provar que pode continuar sendo um oficial. Por outro lado, Mina recebe a atualização de que Kafka não receberá a punição e continuará vivo. Ela fica feliz, mas também preocupada, pois sabe que precisará ficar ainda mais forte caso precise impedir o kaiju número 8 no futuro. Enquanto isso, Iharu e Ichikawa também recebem a notícia e ficam felizes. Ichikawa diz que sabia que o velho voltaria e que, antes disso, ele iria se tornar ainda mais forte. Em outra parte, Hoshina e Onoki comentam que o verdadeiro desafio está por vir, pois quando o mundo descobrir que há um kaiju dentro da Força de Defesa, será difícil para todos aceitarem. Kafka precisará provar ao mundo que não representa uma ameaça. Agora vemos Kafka dormindo. Shinomiya diz: ainda estamos discutindo, acorda logo. Kafka, meio dormindo, responde: só esperem e verão.
Enquanto isso, os membros da equipe de limpeza estão jogando xadrez e falam sobre o Kaiju número 9, que está subindo rapidamente no ranking do jogo. Vemos o Kaiju número 9 jogando xadrez, testando as habilidades mentais das pessoas para avaliar até onde um ser humano pode chegar em termos de raciocínio. Eles dizem que é hora de iniciar a próxima fase do plano. 2 Kaijus estão envolvidos e o líder deles declara que é hora de pegar de volta o poder dos humanos, algo que foi perdido, e é assim que o episódio termina.